Fala pessoal, bem-vindos a mais uma nova aula de Arduino. Nessa aula de hoje nós vamos fazer um exemplo do jogo Passa ou Repassa. É um programinha bem interessante. Vamos ver como é que ele funciona. Bom, as regras do jogo são as seguintes. Se o botão 1 for pressionado, liga-se o LED 1. Porém, quando isso acontece, deve-se impedir que o LED 2 seja ligado. Então, imaginem lá naquele joguinho do Passa ou Repassa, né, que tinha perguntas e respostas. Quem sabia a pergunta primeiro apertava um botão. O seu LED acendia e aí nesse caso o que acontecia? E lá apertava o botão, o LED acende. Só que a outra pessoa ia tentar acender o LED dela e não conseguia, porque o LED dela ficava bloqueado, ficava impedido. Então olha só. Se o botão 2 for pressionado, liga-se o LED 2 e impede que o LED 1 seja ligado. Nós não estamos falando que nós vamos desligar o LED do outro, nós estamos falando que ele é impedido de ser ligado. Perfeito, pessoal? Só que, se qualquer um dos participantes apertar o seu próprio botão, o seu próprio LED fica ligado, até que alguém aperte o botão. Certo? Então imagina que, vamos supor, o apresentador do programa tenha um terceiro botão, e esse botão está embaixo da mesa dele, por exemplo, e ele aperta esse botão e reinicia o jogo. Então, só uma observação, né? Entende-se reiniciar o sistema, desligar a lâmpada que estiver acesa, seja a lâmpada lá do time amarelo, a lâmpada do time azul, e além disso tem que retirar o bloqueio dos botões, perfeito? Então, acredito que as regras estejam bem definidas. Vamos dar uma olhada na prática. Pessoal, então aqui nós temos o circuito do problema Passa ou Repassa. Percebam, nós temos dois LEDs. Eu até vou mudar a cor do LED, tá? Eu vou dizer aqui que é a equipe amarela, certo? E aqui nós temos a equipe azul. Então eu consigo até trocar a cor deles, perfeito? Então o botão 1 é para a equipe amarela, o botão 2 é para a equipe azul e o botão 3 é para o restart, o reinício, certo? E olha só, onde que estão esses botões, em quais pinos? O botão 1 está no pino 4, o botão 2 está no pino 3 e o botão 3 está no pino 2. Perfeito, pessoal? Percebam aquele mesmo esquema. Temos aqui a fonte de tensão indo para todos os botões. Temos aqui, em cada um dos resistores está ligado o GND, perfeito? E entre o botão e o resistor, nós temos um fiozinho que vai para o pino do Arduino. Agora vamos começar a fazer o nosso código, perfeito? Vamos clicar aqui em código e vamos fazer esse código do zero. Do zero, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, vamos chamar os botões de B1, certo? B1, B2, B3. B1, a gente viu que é o pino 4, B2, vimos que é o pino 3 e o nosso B3 é o pino 2. Além disso, os estados do botão E1, E2 e E3. Vamos colocar os LEDs, vamos chamar aqui de LED 1, que o LED 1 é o 12, e depois LED 2, que é o pino 8. Aqui eu mantive o mesmo dos exemplos passados. Vamos para o nosso Void Setup. Void Setup, vamos colocar os Pin Modes. Vou colocar aqui um deles, né, e vou copiar 5. Quantos Pin Modes nós vamos usar? Vamos usar 5, né? Claro. Tá aqui, ó, B1, B2, B3, LED 1, LED 2. Então só vamos mudar aqui, ó, B2, B3. Vamos colocar aqui LED 1 e aqui nós vamos colocar LED 2. Lembrando que os LEDs são output, certo? Então, tá aí. Opa, mais uma vez eu iria, né, cometer um equívoco. Então vou colocar aqui os pontos e vírgula ao invés de 2 pontos. Então tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Às vezes esses erros são difíceis de achar depois. Com muita prática a gente vai se acostumando com os nossos erros. Percebam que
Todas essas palavras que eu estou escrevendo, pinmode, setup, se está tudo minúsculo, é tudo minúsculo. Se tem o M maiúsculo, é o M maiúsculo. Lá no input, se é tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo. Tem que seguir exatamente essas regras, senão vai dar problema aí na hora de você programar. Certo? Nós temos 3 botões, então nós vamos fazer a leitura dos 3. Digital Read. Digital Read é o responsável pela leitura, então Digital Read do B1. Vamos aproveitar aqui, pessoal, que a gente está no computador e vamos aproveitar mexer no Ctrl C, Ctrl V. Ó. Então temos aqui ó, o botão 2 é lido pelo E2 e o nosso E3 vai ler o nosso B3. Perfeito? Até aí tudo bem? Já li todos eles. Pessoal, mais um importante detalhe. Nessa aula, nós vamos utilizar uma variável auxiliar. O que é essa variável auxiliar? Vamos imaginar o seguinte, quando alguém aperta um botão, um candidato ali, tem que travar o botão do outro. Como que eu vou fazer isso? Quando eu aperto esse botão, eu tenho que acionar uma trava. Claro que essa trava ela não existe fisicamente, ela existe virtualmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável auxiliar chamada de trava ou bloqueio. Vou colocar essa trava igual a 0. Perfeito? Então, olha só que interessante. Quando a trava é igual a 0, significa que o sistema está habilitado, ninguém travou ninguém. Agora, quando a trava é igual a 1, eu vou dizer que eu não posso mais mexer. Então, olha só que interessante essa linha que eu vou criar aqui. Se, por um acaso, vou até fazer um composto, tá? E1 for igual a 1, ou seja, alguém apertou o botão e trava igual a 0, vai acontecer alguma coisa. Mas como assim? O que é trava igual a 0? Então eu vou dizer o seguinte, se alguém apertou o botão 1 e o sistema está destravado, ou seja, está habilitado, aí agora eu posso acender o primeiro LED, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Digital Write LED 1, 1,1, certo? Então ligou o LED 1. Porém, olha só, o que acontece quando eu aperto o botão? Vamos pôr o time amarelo lá, ele apertou o botão, vai ligar o LED 1 e também vai bloquear o sistema. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, ó, trava igual a 1. A partir do momento que ela apertou o botão, travou o sistema. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E2 igual a 1. Aí fechou. Só que isso só vai ser possível se a trava também for igual a 0. E aí, se por um acaso eu colocar assim, ó, LED 2, 1. Então se o botão 2 for apertado, vai ligar o LED e eu vou colocar aqui, ó, trava igual a 1 também. Tá vendo, pessoal? Então travou se eu apertar o botão e travou se eu apertar este botão. Pessoal, e lembra que a gente precisa desbloquear o sistema. Como é que a gente desbloqueia o sistema? Eu coloco aqui, ó, se o botão 3 for igual a 1, ou seja, se o nosso apresentador lá aperta o botão 3, eu vou colocar aqui, ó, Digital Write tanto do LED 1 igual a 0, ele vai desligar o LED 0, tá, pessoal? Ele também vai desligar o LED 1 e o LED 2, certo? E além disso, ele vai colocar a trava em 0. Ele também vai destravar o sistema. E aí, olha só, abri esse if, fechei esse. Abri esse, fechou esse. Abri esse, fechou esse. E aí, agora a gente fecha o nosso void loop, né? Abriu aqui, fechou aqui. Pessoal, vamos ver se esse programa aqui está correto, né? Se ele não tem nenhuma falha aí. Vamos apertar Start Simulation. A princípio tudo ok, parece que o nosso problema está resolvido. Vamos testar. Vou apertar o primeiro botão. Olha só, B1 pressionou, eu até despressionei o botão, não precisa ficar com o botão ligado, tá, pessoal? Então, ó,
Fiquei aqui com o botão, pressionei, ligou o primeiro LED. Maravilha! Vou tentar acender agora o LED azul, apertando o botão 2. Não consigo. Por que isso, pessoal? Porque o sistema está travado. Para destravar, o apresentador tem que ir lá e apertar o botão 3 embaixo da prateleira dele. Então foi o que aconteceu. Lá apertou o botão 3 e o LED 1 desligou. Tudo bem? Agora vamos fazer o contrário. Eu vou apertar o botão 2 e ligou o LED azul. E agora o que vai acontecer? Eu venho aqui, aperto o botão 1 e não consigo ligar o LED 1. Tá vendo por que eu não consigo? Porque o sistema está travado. Para destravar, basta apertar o nosso botão 3. E aí o nosso sistema começa tudo de novo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique por aí que a gente tem muito mais coisa para aprender e até a próxima!